Oi, galerinha do sexto ano. Hoje a Prof. Joyce veio aqui para poder gravar a nossa última videoaula de revisão. As videoaulas vão continuar, mas a partir da semana que vem nós vamos iniciar a nossa apostila volume 3, a apostila do terceiro bimestre. Hoje é a nossa última videoaula de revisão da apostila volume 2, unidade... Qual a unidade que vocês lembram? Qual a unidade que nós vamos trabalhar hoje? É a unidade 8. Então, a nossa revisão número 8. Cada bimestre, nós temos 4 unidades de história que nós estudamos. Então, a prof fez 4 videoaulas das apostilas do primeiro bimestre e depois, agora, mais 4 videoaulas das apostilas do segundo bimestre. A partir de semana que vem, vamos iniciar o nosso processo de aulas mesmo do material do terceiro bimestre. Material novo que vocês vão buscar lá na escola. Certinho? Então, hoje, nós vamos fazer a revisão da unidade 8 do material do segundo bimestre. Vamos lá? Nós vamos ainda continuar falando sobre Roma, o período imperial. Para falarmos sobre isso, a prof vai compartilhar a tela com vocês da nossa apostila. Tá aqui nossa apostila, né? Do volume 2. Império Romano. Galera, é muito importante entender que esse grande império, ou seja, Roma, esse grande império dominou toda a Europa, parte da África, norte da África e o Oriente Médio também. Então, esse grande império foi dividido em monarquia. Começou com o primeiro rei. Quem é que lembra o nome? Nós falamos na revisão de semana passada. Rômulo. Lembra da história dos 2 irmãos? O Rômulo, que acaba assassinando o Remo, né? Destronam o tio, colocam novamente o avô no poder, né? E fundam, né? No caso de Rômulo, que vai fundar Roma. Por isso, né? Nós temos aí o primeiro rei, que é o Rômulo. Depois dos reis, nós tivemos um período chamado República em Roma, onde quem dominava, quem estava no poder, era a galera, né? Toda a galerinha que estava lá no parlamento, ou seja, os senadores, certo, gente? Então, o período republicano, quem comanda todo esse grande império são os senadores. E, por último, nós temos o período imperial, que é um período de muito crescimento econômico, crescimento e extensão territorial deste grande império, que é o Império Romano. Aqui, a gente tem uma imagem, a imagem de abertura de vocês, da unidade 8, da apostila do volume 2, é o Coliseu. Essa grande construção que vocês estão vendo aqui, né? É o Coliseu de Roma. Então, gente, olha só. Nós temos aqui, olha a legenda. O Coliseu de Roma foi um dos maiores símbolos do poder do Império Romano. Galera, eu quero lembrar vocês, tá? Que aqui nós temos, né, parte do Coliseu. Hoje, esse espaço em Roma é um grande centro turístico. As pessoas vão até Roma para conhecer o Coliseu, para conhecer esse espaço, para andar pelo Coliseu e perceber como ele era, e imaginar essa grande construção na época do grande Império Romano. Nesse período, o grande Império Romano construía diversos anfiteatros. O Coliseu era um grande anfiteatro, certo? Onde cabiam mais de 50 mil pessoas sentadas e quase 80 mil pessoas se fossem ficar de pé. Então, um espaço muito grande, muito confortável, tinha 4 andares, né? Onde haviam espetáculos circenses, espetáculos de corridas de biga, corridas de quadriga, né? Espetáculos de teatro, né? E também, o que era mais famoso nessa época, eram, né, nada menos do que o conflito
e a disputa entre os gladiadores. Tem até um filme bem famoso dessa época que se chama O Gladiador, que conta a história. Eram homens que eram escravos e que treinavam, que lutavam para lutar como gladiadores. Então eles chegavam e davam, era um verdadeiro espetáculo. Eles lutavam até a morte. Inclusive, para apimentar essas apresentações, eles chegavam a colocar animais, galera. Então, soltavam animais ferozes no meio dessa disputa, para essa disputa ainda ficar mais encalorada. E todo mundo que estava assistindo gritava, festejava, né, essas apresentações. Quando o Coliseu foi construído, no ano 72 depois de Cristo, né, nesse ano, teve 100 dias de jogos. Olha quanto feriado, foi decretado feriado. Dos 365 dias do ano, 100 dias foram decretados feriados, eram dias de jogos para comemoração dessa grande construção, desse grande anfiteatro que é o Coliseu. Lá eles gritavam, salve César, né? Então, as pessoas iam assistir esses espetáculos que eram gratuitos. E, além desses espetáculos serem gratuitos, a galera que estava ali, que ia assistir esses espetáculos, ainda ganhavam, olha só, realiza, ainda ganhavam pão ou trigo. Essa política era chamada de pão e circo. Circo porque eles tinham a oportunidade de assistir espetáculos, sejam lutas de gladiadores, espetáculos circenses, apresentações, corridas de biga, corridas de quadriga, né? E também, né, então eram gratuitos esses espetáculos, e além de serem gratuitos, ainda recebiam pão e trigo. Por que isso acontecia? Porque Roma vivia um período de muito crescimento. Roma vivia um período um pouco mais de luxo, quem estava no poder. Mas as cidades dominadas por Roma haviam muitos problemas sociais. Então as pessoas estavam se revoltando, porque haviam problemas sociais, faltava emprego para todo mundo, não tinha alimentação, não tinha saneamento básico. Então eles estavam passando por problemas. Estavam se revoltando. A ideia de construir grandes anfiteatros é para que você tenha mão de obra, ou seja, quem constrói é quem está no poder, e aí gera emprego. Além disso, era manter o povo mais calmo, mais tranquilo, porque decreta-se inúmeros feriados, existem os espetáculos para deixar as pessoas calmas, e ainda se distribui pão ou trigo durante os espetáculos. Então as pessoas ficavam contentes momentaneamente, apesar de estarem vivendo alguns problemas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Mas isso era conhecido então como política pão e circo. Para vocês terem uma ideia, o Coliseu tinha 48,5 metros de altura, tá? É o equivalente a um prédio de 15 andares atualmente, tá? 100 mil metros de mármore foi utilizado no Coliseu. E no subsolo, haviam as entradas do subsolo, onde ficavam os animais ferozes. O Coliseu tinha uma estrutura que é bem interessante, eles canalizavam água e eles fizeram 2 ou 3 apresentações, eles encheram o Coliseu de água, como se fosse uma grande piscina, na verdade, e colocaram ali embarcações para representar um conflito. Ou seja, para fazer uma apresentação, era para fazer uma apresentação para a galera que ia até lá, mostrando como é que era um conflito no mar. Então, colocavam embarcações como se fossem inimigas e elas disputando o território. Só que, gente, eram dias para conseguir encher de água o Coliseu, para conseguir fazer essa apresentação. Então, isso eles fizeram algumas vezes, depois não rolou mais. Mas eles tinham toda a tecnologia para conseguir canalizar a água, fazer com que eles tornassem essa grande piscina para fazer essas apresentações. Então, só para vocês terem noção de como funcionava, né, e dessa grande tecnologia, né, que eles tinham para fazer essas construções. Inclusive, tá, gente?
O Coliseu, sobre ele, no quarto andar, eles tinham como se fosse uma ideia de teto retrátil. Então, se tivesse muito sol, esse teto retrátil eles conseguiam baixar, né, para proteger do sol, ou se chovesse a mesma coisa. Então, tinha que ter muita tecnologia para conseguir fazer esse tipo de construção que os romanos tinham, inclusive. Esse tipo de anfiteatro eles estavam espalhados por todas as províncias romanas, de domínio romano, não só o Coliseu, tá? Então é o seguinte, gente, se é um império agora, nós vamos ter um imperador, quem comanda. E o primeiro imperador, que vai ficar muito famoso, que vai fundar todo esse império, é o Otávio Augusto. Certo? E por que ele vai ser importante, o Otávio Augusto? Porque ele vai construir grandes obras públicas que vai gerar emprego, pontes, anfiteatros, né? Ele vai mandar arenas esportivas, né? Ele vai construir aquedutos para conseguir levar água para as pessoas que não tinham água. Então, havia muitas casas, muitas moradias que não tinham água. E ele vai conseguir fazer esses aquedutos para levar água até essa galera. Tá? Ele vai também, essa função de aquedutos vai resolver o problema de uma região que sofria muito com incêndios por conta da seca, em um período muito quente, ele também vai conseguir solucionar esse problema. Então, ele vai gerar emprego, tá? Vai fazer um programa para diminuir a fome, a miséria, né? Vai incentivar as atividades artísticas, as atividades religiosas. Ou seja, o que ele está fazendo? Acalmando a população. Ele está fazendo ações que vão acalmar a população. E uma das ações mais conhecidas vai ser o que a prof já explicou para vocês, que era a política pão e circo. Construía-se diversos anfiteatros, faziam-se inúmeros espetáculos e distribuía-se pão e trigo. Ou seja, as pessoas ficam felizes. Não resolve o problema das pessoas? Não. Mas elas ficam mais tranquilas, certo, gente? Aí nós chamamos do período chamado Paz Romana. No Organizando a História de vocês, nós vamos ter isso. Olha só, e é bem importante, página 38, olha ali. Paz Romana. Por que a paz romana foi tão importante no período inicial do Império Romano? Ela vai acalmar a população. Eles vão ter agora abastecimento do que eles não tinham até então, certo? Vai criar um ambiente favorável para que se desenvolva a cultura, acalma todo mundo, para que as coisas comecem a acontecer. Qual a importância do imperador na conquista e manutenção da paz romana? Ele tem que ter uma habilidade política muito grande e militar, ele tem que falar com o exército, ele tem que falar com o Senado, ele tem que mostrar para a população que ele veio para mudar as coisas. Para a população, ele constrói grandes obras públicas, para a população distribuir pão, distribuir trigo, certo? E com o exército, ele tem que conversar, dialogar com esse exército para tentar achar uma solução, ou seja, para que esse exército também fique contente, então ele vai ter esse diálogo, né? Assim como com o Senado também, tá? Muito bem. Expansão territorial romana no período do Império é o período de maior crescimento do território romano. Ou seja, eles vão se expandir, vão crescer, vão dominar territórios. Olha só, expansão máxima do Império. Expandiu, cresceu. Tudo que está em amarelo, queimado, aqui é a expansão do Império Romano. Então, nós temos Roma surge aqui na Itália, nessa botinha, domina toda a Itália. Olha aqui, gente, toda a Europa. Aqui é Portugal e Espanha, é Península Ibérica, domina tudo. Vai dominando a Europa, vai chegar no Oriente, né? Na Ásia, também vai dominar a Ásia. E aqui é a África, o norte do continente africano. Ou seja,
são 3 continentes de domínio do grande Império Romano. Gente, isso vai gerar um problema, certo? Que problema que vai ser gerado? Como eu vou ter uma grande extensão territorial, o que os romanos faziam? Todo o território dominado pelos romanos, quem morava nesse território tornava-se escravo. Ou seja, se eu moro nos países africanos, que foram dominados pelos romanos, ou se eu moro no Oriente Médio, que foi dominado pelos romanos, o que eu vou enfrentar lá? Se os romanos dominaram essa região, eu vou me tornar escravo dos romanos. Então, como os romanos crescem muito, expandem muito, dominam muitos territórios, eles vão ter muitos escravos. Cada território dominado gera escravo, e assim sucessivamente. Tá, prof, o que tu queres dizer com isso? Eu quero dizer que muitos escravos vão dar problemas. Como vão dar problemas? Eu vou ter mais escravos do que pessoas livres. E isso vai gerar um problema para o Império Romano, ou seja, eles vão ter que solucionar este problema. O número de escravos vai ser muito alto. E se eu tenho muitos escravos, vai faltar emprego para as pessoas livres. Entendam isso? Então, nós temos, a maioria das pessoas, eles são chamados de plebeus. São as pessoas que são livres e que trabalham. Como tem muito escravo, os plebeus vão perder seus empregos. Não vai ter emprego para todo mundo, porque tem muito escravo. E os plebeus começam a se manifestar. Como que não tem emprego? Começam a se posicionar. Ou seja, eles querem melhores condições de vida também. Né? E aí eles vão ter problemas, o imperador vai ter que solucionar esse problema do grande número de escravos que Roma vai adquirir e da falta de trabalho para com esses plebeus, certo? Isso vai gerar um problema neste grande império. Aqui vai falar dos escravizados. Os escravos são propriedades do Estado, são propriedades do governo. Quem é o dono, ele pode fazer o que ele quiser. É meu escravo. Se eu quiser que ele seja músico, se eu quiser que ele estude, se eu quiser que ele aprenda uma profissão, ele vai aprender uma profissão. Se eu quiser que ele lute como gladiador, para que eu ganhe dinheiro, eu vou fazer com que ele lute como gladiador. Havia inúmeros escravos que eram obrigados a lutar como gladiadores e tinham que lutar até a morte. Então, como é meu escravo, eu posso fazer com ele o que eu quiser, porque ele me pertence, certo? Eles são considerados mercadorias, eles são comprados, ou seja, eles não são vistos como cidadãos, certo? Se eles aprenderam um ofício, se eles aprenderam uma profissão, quando eles se tornam livres, eles podem colocar essa profissão em prática? Sim. Eles podem se tornar livres? Também podem. Certo? Aqui vai mostrar um mapinha do comércio romano, né, das relações comerciais que Roma tinha. Como Roma era muito grande, então tinha inúmeras relações comerciais que eram importantes, tá? Especiarias, seda, né, todo o material que vem do Oriente. Olha só, galera, aqui do Oriente da China vem a seda. No Oriente vem os produtos que não tinham na Europa, que são muito importantes, que eram chamados depois de especiarias. Cravo, canela, noz moscada, sal, pimenta, porcelana, tecidos adamascados, cores que não havia na Europa. Esse comércio era muito lucrativo com o Oriente. Vidro, vinho, né? Também. Muito bem. Como esse império é muito grande, como eu disse para vocês, ele é gigantesco, ele teve que ser dividido, certo? Ele foi dividido de que maneira? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, certo? Aqui, ó. Essa divisão aqui, ó. Que eu vou mostrar para vocês no mapa. Que nós temos no mapa. Percebam no mapa a grande extensão territorial do Império Romano. É muito grande, galera. Muito grande. Portanto, dividiu-se. Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Império Romano do Ocidente, o que está em laranja,
Sede aonde? Em Roma. Império Romano do Oriente, certo? Em Rosinha. Sede aonde? Em Constantinopla. Então, foi dividido para poder administrar. É muita terra. É uma extensão territorial muito grande. Por isso, a necessidade de uma divisão de território. No Império Romano do Ocidente, aqui, ele vai decair em 476. O Império Romano do Oriente vai durar por quase mais 1000 anos. Vai só acabar em 1453. Certo? Quando que é feita essa divisão? Em 395, por um imperador chamado Teodósio. Este imperador dividiu o Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. Nesse contexto todo, tá, gente? Nós vamos ter, desse grande crescimento do Império Romano, o nascimento de Cristo. Cristo nasce durante o grande Império Romano, certo? Então, Cristo vai nascer numa das províncias romanas, né, que era governada, o governador era Pôncio Pilatos, certo? Ele não é o César, ele não é o imperador, ele é o governador. Então, Cristo nasce nesse período, cresce, né? Começa, vocês já devem ter ouvido falar da história de Cristo, né? Começa a fazer os milagres, né? Começa a mudar a vida das pessoas, começa a falar para as pessoas que elas são iguais, que elas têm direitos, que elas podem ser felizes, só que elas vivem no Império Romano, em que elas não têm esses direitos, em que elas vivem, boa parte delas, na pobreza, boa parte delas se veem exploradas pelo imperador. As mulheres não têm oportunidade. Cristo fala que as mulheres têm que ter a mesma oportunidade. Então, ele começa a pregar e as multidões, ou seja, as pessoas começam a seguir Cristo, certo? E isso começa a ser um problema para o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano, ele é politeísta, eles ainda acreditam em vários deuses. Ou nós temos lá os judeus também, durante esse mesmo período. E aí nós temos Cristo, a figura de Cristo, que começa a ser uma ameaça para o Império Romano. Entendam isso, Cristo torna-se uma ameaça para o Império Romano. Por isso que o Império vai perseguir Cristo, por isso que ele vai ser preso, por isso que ele vai ser crucificado. Certo? A crucificação era a morte da época. Todas as pessoas que cometiam algum crime no Império Romano eram mortas, crucificadas. E para os imperadores, para o imperador, Cristo cometeu um crime. Ou seja, ele estava arrastando multidões. Ele dizia que as pessoas não deveriam adorar César, que era o imperador, que só existe um único Deus que deve ser adorado. O imperador queria que as pessoas adorassem ele. E Cristo falava que não. Por isso ele foi crucificado. O que o imperador achava que ia acontecer, galera? O imperador achava que se matasse Cristo, resolveria o problema. Não teria mais cristianismo, porque ele tinha matado o grande líder deles. Mas isso não aconteceu. Na verdade, após a morte de Cristo, o cristianismo começou a crescer mais ainda. E eles não resolveram o problema, eles aumentaram o problema. Ou seja, para eles, para o imperador. Porque o cristianismo começou a crescer. O cristianismo começou a proliferar. Ou seja, as pessoas começaram a cada vez mais acreditar em Cristo. Inclusive, imperadores. Nós vamos ter o imperador Teodósio, e o imperador Teodósio, ele vai se tornar cristão. Ele vai falar que o cristianismo vai ser a religião oficial do Império Romano. Ou seja, o cristianismo que era perseguido, pelos imperadores, começa a se tornar a religião oficial do Império Romano. Certo? O crescimento do cristianismo é muito grande, que torna-se, então, vai se tornar a religião do Império
Romano. Então, aqui, gente, o mesmo imperador que divide o Império Romano entre Ocidente e Oriente, também é o imperador que vai falar que o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. Certo, galera? Então, é o seguinte, aqui, ó, nós vamos ter aqui o que eu aprendi. Olha só, vai falar dos generais. Os generais são muito importantes. Por que eles são importantes? Porque eles vão dominar várias regiões, ou seja, são eles que vão defender o império, são eles que vão aumentar o império, são eles que vão morar nas cidades, que vão dominar as cidades. Por isso que os generais acabam se tornando muito importantes. Olha só, esse imperador que na apostila está falando de vocês, no Eu Aprendi, que é o imperador Constantino, ele também é muito importante, galera, muito importante. Por quê? Ele vai criar Constantinopla, que vai ser a capital do Império Romano do Oriente. E ele vai assinar um documento chamado Edito. Edito significa leis. Certo? Ele vai assinar um documento chamado Edito de Milão, a Lei de Milão. O que diz? Proíbe as perseguições religiosas, proíbe os romanos de perseguir quem? Os cristãos. Até essa lei, até o imperador Constantino lançar essa lei, os cristãos, eles eram perseguidos, tá? Muitos morreram dentro do Coliseu, foram assassinados. As suas vilas eram queimadas, eles eram perseguidos. A partir desta lei, desse edito, que significa lei, né? Os cristãos não devem mais ser perseguidos, deve-se respeitar essa nova religião, que depois vai se tornar a religião oficial do Império Romano. Então, o Império Romano, um período de grandes construções, gente. Império Romano, né? Um período, além das grandes construções, nós vamos ter também, galera, tá? Que eu acho que é muito importante, um período de crescimento territorial. Então, o Império Romano tem um imperador, tem grandes construções, tem o Coliseu, tem grandes obras, tem a política pão e circo e tem também o nascimento de Cristo. E com ele, uma nova religião, que é o cristianismo, que depois vai se tornar a religião mais importante da história mundial, certo? O cristianismo faz parte das 3 maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham compreendido toda essa nossa revisão, tá? Nós vamos nos falar novamente semana que vem, mas semana que vem a nossa aula vai ser diferente, porque nós vamos começar o material do 3º bimestre. Vai ser a aula mesmo sobre os temas do 3º bimestre. Não vai mais ser assim tão rápido quanto essas revisões. Certo, galerinha? Um beijo no coração de vocês e nos vemos semana que vem.